Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez na nossa Conversando com o Conveniado. Hoje estamos aqui com o Rafael. O Rafael é dono da empresa Ecofotons, que é uma empresa de energia solar. É uma coisa que vem crescendo muito agora, principalmente por causa do aumento de estiagem e o custo da energia elétrica. E pelo que a gente vê, não vai mudar muito nos próximos meses, nem nos próximos anos, infelizmente. Então, Rafael, a palavra é sua. Um prazer estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado. E também está com o Togo aqui, que também da mesma empresa, só que ele está funcionando como o nosso cameraman, né? Então, obrigado a vocês dois pelo tempo de vocês. A gente sabe que tem empresa hoje em dia é sempre muito corrido. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho da empresa de vocês, como é que funciona. A palavra é sua. Ok, obrigado, bom dia a todos. Na verdade, a gente tem um problema a ser resolvido, né? Que é a questão da energia elétrica no Brasil. O problema da energia elétrica no Brasil, ele não passa só por uma falta de produção de energia, no caso dos momentos de estiagem, como a gente está vivendo agora. Ele passa também por uma questão de demanda. O Brasil hoje está tendo uma demanda maior do que a capacidade produtiva. Então, esse fator faz com que as tarifas venham sendo cada vez maiores, porque precisa ativar a utilização de usinas que são mais caras e mais poluentes, né? E como a nossa matriz principal é hidrelétrica, acaba que com as estiagens e com as mudanças climáticas que a gente está tendo, isso vai alterando a produção de energia. Então a ideia da gente criar, né, e empreender no ambiente de energia solar veio muito da resolução desse problema, porque hoje com a tecnologia fotovoltaica, que é o termo mais técnico para energia solar, cada pessoa, seja ela física ou jurídica, pode produzir a própria energia. E além disso, que é um dos pilares, né, da nossa empresa, você traz com isso a sustentabilidade, não só econômica, que é o que a gente fala muito, né, de economizar até 95% da conta de luz, mas também uma sustentabilidade ambiental. Por quê? Quando você produz a própria energia, você deixa de utilizar a energia que está sendo produzida em usinas, sejam elas hidrelétricas ou termoelétricas ou qualquer outra, né, que são fontes mais poluentes. Então a energia solar por si só, ela já é mais sustentável com relação ao ambiente. Então a gente fala muito que uma das nossas realizações a cada sistema que a gente instala é deixar um legado para os nossos filhos, netos e para as futuras gerações, de que daqui a alguns anos, quando a gente conversar com os nossos pequenos, a gente vai falar, se hoje você está respirando um ar melhor, eu tenho parte nisso. E cada pessoa que instala energia solar também pode bater no peito e falar isso, né? Então, a história da fundação da Ecofotons veio nessa junção da sustentabilidade econômica com a sustentabilidade ambiental. É que o pessoal às vezes não atenta, porque mesmo a energia elétrica, ela emite carbono. Porque as pessoas não levam em consideração a emissão de carbono que é feita dos motores elétricos, né? Que hoje em dia é bem grande até. Mas legal. Mas, por exemplo, como é que a gente faz? Eu cheguei lá, entrei no site do clube, vi lá Ecofotons, quero instalar na minha casa, quero instalar na minha empresa, meu condomínio gasta muito, tem 5 elevadores. Como é que eu faço como é que funciona o produto de vocês? Então, o nosso processo, né, ele inicia no primeiro contato com o cliente, entendendo qual é a demanda energética desse cliente, tá? O cliente pode chegar a gente através do site, do Instagram, depois a gente pode passar todas essas informações, e através do site da Anaspisa também vai ter lá as nossas informações de contato. Nesse primeiro momento a gente precisa entender qual é a demanda do cliente, né, qual é a necessidade de energia desse cliente, para saber qual é o equipamento que vai ser suficiente para gerar aquela energia que ele precisa, tá? Então a gente faz um estudo, né, a gente chama isso de um pré-projeto, e a gente faz um estudo de viabilidade, que a gente vai até o local, faz uma análise bem inicial para entender se o local comporta a instalação de todos os painéis que precisam, quais vão ser as potências dos painéis, né, e quais são os sistemas que poderiam ser instalados naquela situação. E, em cima disso, a gente consegue ter uma porcentagem de economia que esse cliente vai ter na conta de luz. Passado esse primeiro projeto, esse primeiro processo mais teórico, né, vamos dizer assim, a gente faz a intermediação para o cliente comprar o equipamento adequado, né, com as marcas que a gente confia, que a gente já trabalha
há muito tempo e que são as melhores do mundo. A gente só trabalha com marcas que são conceituadas no mundo, né? E posterior à compra desse equipamento, que é feita diretamente pelo cliente com o fornecedor, para evitar aí, né, bitributação e evitar alguns impostos, e tornar o sistema mais viável para o cliente, mais barato para o cliente final, a gente faz a instalação com a nossa equipe, vai até o local, faz uma visita técnica, vê todos os mínimos detalhes da instalação e no dia da instalação o pessoal já vai e começa mesmo na mão na massa. Uma questão que sempre surge, né? Quanto tempo demora para instalar o equipamento? Bom, em residências, normalmente a gente demora de 3 a 4 dias. Tá? Um primeiro dia de mais preparação, uma parte mais mecânica mesmo, de colocar os suportes, estruturar tudo. Depois a gente sobe com os painéis e faz toda a instalação. De 3 a 4 dias é um tempo bem assim, aceitável. Tá? O processo como um todo ele demora um pouco mais, porque você precisa ter todo esse estudo inicial, a parte de engenharia, né, a parte de instalação e também um trâmite burocrático que acontece ao mesmo tempo, que é com a concessionária de energia. Então a Light, a Enel, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, né, elas precisam dar um acesso ao sistema. Então como funciona isso? Eu vou instalar um sistema de geração de energia elétrica e eu preciso inserir essa energia elétrica no sistema da concessionária. Então nós fazemos todo esse processo burocrático para que o cliente seja um gerador de energia e não só mais uma unidade consumidora. Então vocês começam desde o princípio, desde o projeto, até entregar o processo pronto para o cliente. O cliente não vai ter que fazer nada. Nada. Então vocês funcionam talvez até como um consultor, né? Exatamente. Agora tem uma pergunta que sempre é recorrente que eu já tinha visto, por exemplo, existe um mínimo de valor pago de energia elétrica, você compensar você colocar um painel solar? Eu pago R$1.000 por mês, vale a pena? Ótima pergunta. A gente, inclusive, já teve clientes que a gente recusou no sentido de ser justo com o cliente. Falar, olha, o valor que você paga de conta de luz não é interessante só economicamente falando você instalar energia solar. Se você quiser sair por uma questão mais ambiental, se você quiser ficar independente total da rede, aí é outra história. Mas como nós trabalhamos com sistemas conectados à rede, como que funciona isso? Tá? Em valores reais. Todo cliente ele tem uma entrega de energia mínima pela concessionária. Tá? Isso quem vai mandar nisso é uma resolução que existe da ANEEL, né, da Agência Nacional, e ela diz o seguinte: se você tem um relógio monofásico, você recebe obrigatoriamente todo mês 30 kWh. Se você tem um relógio bifásico, você recebe obrigatoriamente 50 kWh. Se você tem um relógio trifásico, que é o mais comum, né, nas instalações, principalmente as mais novas, você recebe obrigatoriamente 100 kWh. Tá? E aí, se você está recebendo essa energia da concessionária obrigatoriamente, você paga por essa energia. Então vamos pensar que se a tarifa hoje gira em torno de 1,2, 1,1, né? R$1,10, R$1,20, se você obrigatoriamente recebe 100 kWh por mês, numa conta de luz em torno de 100, 150 reais, não vale a pena economicamente você instalar um sistema de energia solar. Agora, a partir de 200, 300 reais, já vale a pena. O que vai mudar? O que vai mudar é o tempo de payback, ou seja, o tempo que o seu investimento vai retornar. Para sistemas pequenos, 300, 400 reais, você vai ter um tempo de retorno um pouco maior, porque o sistema, o equipamento em si, ele acaba sendo um pouco mais caro quanto menos energia você vai produzir. Quando você passa para uma conta, como você comentou, de R$1.000, você já tem um payback bem menor, né? E só para trazer isso à tona, antigamente se falava em payback de 5 anos, 5 a 6 anos. Tá? Isso há 3, 4 anos atrás. Hoje, com a mudança de tudo que está acontecendo, com o mercado abriu, né, de uma forma muito maior, a gente está falando de payback de 2 a 3 anos. Tá? Então é um retorno muito pequeno. Por quê? Porque o sistema ele vai funcionar em até 25 anos, com o mínimo de manutenção possível. Né? Então é um sistema duradouro
que você vai ter ali em 3 anos o retorno do seu investimento, depois de mais 22 anos, 25 anos, vai ser só economia todo mês, né? É engraçado até que quando a gente faz o cálculo para o cliente, quando a gente mostra para o cliente a nossa análise financeira, muitas vezes o cliente não acredita, que é aquela história, né? Quando a esmola é demais... Só desconfia. Exatamente. Então, o cliente não acredita porque ele imagina o seguinte: eu vou economizar 90% da minha conta de luz. Tá? Eu tenho uma conta de luz de R$1.000, vou economizar R$900 todo mês. Se ele for botar esses R$900 todo mês durante 25 anos, ele vai chegar num valor. Só que ele não leva em consideração que a gente tem a inflação energética. E a inflação energética no Brasil, historicamente, é acima de 10% ao ano. Então, quando a gente bota juros compostos para funcionar 10% ao ano, significa basicamente que daqui a 5 anos você está pagando 50% mais caro do que você pagava hoje. Então, essa conta de R$1.000 já vai ser 1.500. Então, conforme isso vai aumentando, em 25 anos, imagina o dinheiro economizado. É muita coisa. Significativo. Uma outra pergunta que tem também é com relação a financiamento. Eu sei que antigamente existia uma linha de crédito específica do BNDES para quando você tinha projetos que fossem ecológicos, né? Existe essa linha de crédito? Hoje, como é que está a taxa hoje no mercado para o financiamento de produto de energia solar? Existe sim. O BNDES ele tem esse programa, né? Principalmente focado em CNPJ. Mas para a pessoa física, hoje a gente tem vários players, né, no mercado, a gente tem várias instituições financeiras trabalhando com financiamento específico para a energia solar. Das que mais despontam hoje no mercado assim, de conhecimento, a gente tem a associação com a Fintech Sol Fácil, que é uma instituição financeira, não é um banco, é uma instituição financeira específica para financiamento de sistema de energia solar. E dos grandes bancos, a gente tem 2 hoje que são os que mais fazem financiamento, que são o BV, né, financeiro, do Banco Votorantim, e o Santander. Ambos têm taxas de juros específicas para compra e instalação de sistemas de energia solar. As taxas de juros elas estavam um pouco melhores no início do ano, mas ao longo desse ano de 2021 a gente viu aí um aumento das taxas de juros, né? Mas não é nada absurdo, tá? A gente está falando aí de juros de 1,5, 1,6 ao mês. Tá? Existem condições dentro desses financiamentos que conseguem trazer essa taxa para baixo. Por exemplo, o cliente vai dar um valor de entrada, o cliente vai parcelar em menos vezes, né? Então, esses fatores conseguem fazer essas taxas chegarem até 0,76% ao mês. Então, hoje, qual o financiamento que você consegue de empréstimo de qualquer coisa com essa taxa de juros, né? Exatamente. Bem, foi muito bom ter vocês aqui para esclarecer. Então, vocês viram que para achar eles, entra lá no site do clube, www.clubeamais.com.br. Só botar lá Ecofotões. Se não quiser botar lá diversos, subcategoria energia solar, Rio de Janeiro, vocês vão encontrar ele lá. Tem lá todos os contatos deles. O Rafael e o Tom me prometeram aqui que vão mandar uma listagem. A gente vai colocar na área de artigo com as principais dúvidas, porque ainda, como é uma coisa nova, Isso. Tem dúvida, não tem jeito, tem dúvida. Tem mais uma pergunta antes de a gente encerrar. Moro num apartamento, meu prédio todo não quer colocar, mas eu quero colocar. É possível? Eu ia falar sobre isso agora, antes da gente encerrar. O que acontece? Isso vai depender da convenção do prédio, da convenção do condomínio, tá? Mas, basicamente, se o seu apartamento for de cobertura, você tem o direito de utilização da área acima do seu apartamento. Então, a gente, inclusive, tem feito muitas instalações em coberturas aqui no Rio. Se você é um apartamento que não é de cobertura e o seu prédio não tem cobertura, você pode solicitar à Assembleia do Condomínio a utilização do espaço, né, acima do prédio para instalação do seu sistema. A gente entra na questão, né, de que outros vão querer também chegar no consenso. Mas, de uma forma mais resumida, mais básica, né, se é cobertura, todas as coberturas podem utilizar o espaço, podem fazer a instalação. Se é um apartamento que não é cobertura, precisa ser verificado com a Assembleia do Condomínio. Ou pelo consumo remoto também.
Pode ser feito. Sim, também o Togo... O Togo mandou aqui e falou, ó, tem um negócio aí. Foi no ponto, ele trouxe no ponto aqui. A informação que existia uma outra categoria que é o consumo remoto. Por exemplo, então vamos dizer, você mora num apartamento aqui no Rio, mas você tem uma casa que você vai passar um final de semana, com uma casa própria em outro lugar, de veraneio ou de serra, alguma coisa assim. Se for atendida pela mesma concessionária de energia, você pode instalar nessa outra casa e todos os créditos excedentes dessa produção, ou seja, os que não forem utilizados naquela casa naquele momento, podem ser transferidos para seu apartamento daqui para abater o valor da sua conta de luz. Mas tem que ser na mesma concessionária e tem que ser a mesma titularidade do imóvel, né? Exatamente, tem que estar no mesmo titular do imóvel. Perfeito. Legal. Então, obrigado, Rafael, Togo, pela entrevista. Então, a gente quer agradecer a todos vocês. Cobrar, vocês não esquecerem de mandar aí Com certeza. tira dúvida aí pra gente. Sim. Espero que vocês tenham bastante clientes. Eu perguntei do apartamento em causa própria, né? Vamos ver como é que a gente faz. Gente, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado aí pela oportunidade.